Marcos. Capítulo 9. Ele lhes disse também: Digo a verdade a vocês. Há alguns dos que estão aqui, que de modo algum, provarão a morte antes de verem o reino do Criador já vindo em poder. 6 dias depois, Yahshua chamou Cafos, Jacovi e Elhanan, e os levou a sós a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles, suas roupas se tornaram cintilantes e ficaram muito mais brancas do que qualquer lavadeiro na terra poderia alvejar. Também lhes apareceu Elial com Macha, e eles estavam conversando com Yahshua. Então Cafos disse a Yahshua: Rabi, é bom que estejamos aqui. Vamos armar, então 3 tendas. Uma para o mestre, uma para Macha e uma para Elial. Na verdade, não sabia como reagir, pois eles estavam com muito medo. E formou-se uma nuvem, encobrindo-os, e uma voz saiu da nuvem: Este é meu filho amado. Escutem-no. De repente, então, olharam em volta e não viram mais ninguém com eles, a não ser Yahshua. Enquanto desciam do monte, Yahshua lhes ordenou com firmeza que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse levantado dentre os mortos. Eles obedeceram às suas palavras, mas discutiram entre si o que significava ele ser levantado dentre os mortos. E lhe perguntaram: Por que os escribas dizem que Elial tem de vir primeiro? Elial realmente vem primeiro e restabelece todas as coisas. Mas como é que está escrito a respeito do Filho do Homem que ele tem de sofrer muitas coisas e ser tratado com desprezo? Porém, eu lhes digo que Elial, de fato, já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, assim como está escrito a respeito dele. E alguém da multidão lhe respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para ti, porque ele tem um espírito mudo. Onde quer que esse espírito o apanhe, lança-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e perde a força. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não foram capazes de fazer isso. Ó geração sem fé, até quando terei de continuar com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-no a mim. De modo que o levaram a ele, mas, ao ver Yahshua, o espírito lançou o menino imediatamente em convulsões. Depois de cair no chão, ele ficou rolando e espumando pela boca. Então Yahshua perguntou ao pai: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde a infância, e o espírito o lança muitas vezes no fogo e também na água, para matá-lo. Mas, se o mestre puder fazer algo, tenha pena de nós e ajude-nos. Esta expressão, se puder. Ora, tudo é possível para quem tem fé. Imediatamente, o pai do menino clamou: Eu tenho fé. Ajude-me onde preciso de fé. Observando então que uma multidão estava rapidamente se aproximando deles, Yahshua censurou o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia dele e não entre nele novamente. Depois de clamar e de causar muitas convulsões no menino, o espírito saiu, e o menino parecia morto, de modo que a maioria das pessoas dizia: Ele está morto. Mas Yahshua pegou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Assim, depois de entrar numa casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Essa espécie só sai por oração. Partiram dali e atravessaram a Galil, mas ele não quis que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas, embora seja morto, será levantado 3 dias depois. No entanto, não entendiam o que ele lhes dizia e tinham medo de perguntar. E entraram em Cafarnaum. Então, quando estava dentro da casa, ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estavam discutindo na estrada? Eles ficaram calados, pois na estrada tinham discutido entre si, para saber quem era o maior. Então ele se sentou, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, tem de ser o último de todos, e servo de todos. Então ele pegou uma criancinha e a colocou no meio deles, pôs os braços em volta dela e lhes disse: Quem recebe uma destas criancinhas em meu nome, recebe também a mim, e quem me recebe, recebe não só a mim, mas também aquele que me enviou. E Elhanan lhe disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios usando o seu nome e tentamos impedi-lo, porque ele não estava nos acompanhando.
Não tentem impedi-lo, porque ninguém que faça uma obra poderosa em meu nome pode logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. E eu garanto a vocês que quem lhes der um copo de água para beber, por vocês pertencerem ao Machia, de modo algum perderá sua recompensa. Mas quem fizer tropeçar um destes pequenos que tem fé, seria melhor para ele que pusessem no seu pescoço uma pedra de moinho daquelas que o jumento faz girar, e que fosse lançado no mar. Se a sua mão faz você tropeçar, corte-a. É melhor para você entrar na vida aleijado do que ir com as duas mãos para a hiena, para o fogo que não pode ser apagado. Onde o verme não morre, e o fogo não se extingue. E se o seu pé o faz tropeçar, corte-o. É melhor para você entrar na vida manco do que ser lançado com os dois pés na hiena. Onde o verme não morre, e o fogo nunca se extingue. E se o seu olho o faz tropeçar, lance-o para longe. É melhor para você entrar no reino do Criador com um olho só do que ser lançado com os dois olhos na hiena, onde os vermes não morrem e o fogo não é apagado. Pois todos têm de ser salgados com fogo. Marcos. Capítulo 10. Dali ele se levantou e foi para as fronteiras da Ialdi, do outro lado do Iorde, e novamente multidões se ajuntaram em volta dele. Ele começou a ensiná-las de novo, como costumava fazer. Alguns farcins se aproximaram, e querendo colocá-lo à prova, perguntaram se era permitido que um homem se divorciasse da esposa. Ele lhes respondeu: O que Macha lhes ordenou? Disseram: Macha permitiu que o homem escrevesse um certificado de divórcio e a mandasse embora. Foi por causa da dureza do coração de vocês que ele lhes escreveu esse mandamento. No entanto, no princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Criador pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Quando estavam novamente na casa, os discípulos lhe perguntaram sobre isso. Ele lhes disse: Quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra, comete adultério contra ela. E se uma mulher, depois de se divorciar do seu marido, se casa com outro, comete adultério. As pessoas começaram então a trazer a ele criancinhas, para que tocasse nelas, mas os discípulos repreenderam as pessoas. Vendo isso, Yahshua ficou indignado e lhes disse: Deixem as criancinhas vir a mim. Não tentem impedi-las, pois o reino do Criador pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino do Criador como uma criancinha, de modo algum entrará nele. E pegou as crianças nos braços e começou a abençoá-las, pondo as mãos sobre elas. Quando ele estava saindo, um homem chegou correndo, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um só, o Criador. Você conhece os mandamentos. Não assassine, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude, honre seu pai e sua mãe. Mestre, eu tenho cumprido todas essas coisas desde bem jovem. Yahshua olhou para ele, e sentindo amor por ele, disse: Falta uma coisa a seu respeito. Vá, venda o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e venha ser meu seguidor. Mas ele ficou triste com a resposta e foi embora abatido, porque tinha muitas posses. Depois de olhar em volta, Yahshua disse aos seus discípulos: Como será difícil para os que têm dinheiro entrar no reino do Criador? Mas os discípulos ficaram surpresos com as suas palavras. Yahshua disse então: Filhos, como é difícil entrar no reino do Criador. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do Criador. Quem é que pode ser salvo? Para os homens é impossível, mas não é assim para o Criador, pois para o Criador todas as coisas são possíveis. Cafos começou a lhe dizer: Veja, deixamos tudo e seguimos o mestre. Eu lhes garanto. Ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa das boas novas,
que não receba 100 vezes mais agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro sistema de coisas, a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Estavam então indo pela estrada, subindo para Yaushalaim, e Yausha ia na frente deles, e eles estavam admirados, mas os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou os 12 à parte e começou a lhes dizer as coisas que estavam para acontecer com ele. Escutem, estamos subindo para Yaushalaim, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão a homens das nações, e esses zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas 3 dias depois ele será levantado. Iacov e Elhana, os filhos de Zebedeu, se aproximaram dele e lhe disseram: Mestre, queremos que tu faça para nós o que lhe pedirmos. O que querem que eu faça para vocês? Conceda-nos que nos sentemos um à sua direita e outro à sua esquerda, na sua majestade. Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou bebendo ou ser imersos com a imersão com que eu estou sendo imerso? Nós podemos. Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão imersos com a imersão com que eu estou sendo imerso. No entanto, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 souberam disso, ficaram indignados com Iacov e Elhana. Mas Yausha os chamou e lhes disse: Vocês sabem que os que são considerados governantes das nações dominam sobre elas, e seus grandes exercem autoridade sobre elas. Não deve ser assim entre vocês, mas quem quiser se tornar grande entre vocês tem de ser o seu servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês tem de ser o servo de todos. Pois até mesmo o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Eles entraram então em Jericó. Mas, quando ele, e seus discípulos e uma multidão considerável estavam saindo de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira da estrada. Ao ouvir que era Yausha, o Nazareno, ele começou a gritar: Filho de Davi, Yausha, tenha compaixão de mim. Em vista disso, muitos começaram a censurá-lo, mandando que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Yausha parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem. Levante-se, ele está chamando você. Jogando a capa para o lado, ele se levantou rapidamente e foi ao encontro de Yausha. Então Yausha lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? Mestre, deixe-me recuperar a visão. Vá, sua fé fez você ficar bom. E ele recuperou imediatamente a visão e começou a segui-lo pela estrada.